A economia da China, ela está crescendo esse ritmo aí de 4,5% por conta da exportação. Nos últimos 2 anos, ela se tornou rapidamente um tremendo produtor e exportador de veículos elétricos, mas assim, é só por isso que ela consegue ainda crescer a 4,5%. Quando você veio aqui, o título do episódio foi o desembarque da Faria Lima. O mercado se enganou com as promessas de Lula. Isso foi exatamente 6 meses atrás. Você vê, de 6 meses para cá, os preços de ativos pioraram bastante. Fala, pô, o governo tem que ouvir o mercado. Aí ele vai lá e ouve o mercado. Ele fala, pô, então peraí, se eu subir os juros, eu vou controlar a inflação. Mas essa alta de juros vai esfriar a economia, gerar desemprego a 1 ano da eleição. Pô, não vou subir juros. O Brasil está se colocando numa posição vulnerável e, assim, o ciclo global ele não dura para sempre. E aqui a gente está crescendo com base nesse impulso fiscal em um mercado de trabalho que está esgotado. O desemprego aqui no estado é 2%. Tá cedo demais para dizer que a gente tá vendo um Trump um pouco mais tranquilo. O governo está pronto aí para tomar uma série de atitudes, praticidade também, quer dizer, menos fanfarronice, menos lacração, que ele sabe, né, o motivo pelo qual ele foi eleito. Foram 2 grandes problemas, né? Inflação e a questão da imigração. Embora tenha ajudado do ponto de vista econômico, trouxe problemas de criminalidade, tornaram a vida de muita gente em vários estados muito ruim. Ele tem essa verborragia, Thiago, mas assim, quem começou as duas guerras foram iniciadas no governo Biden. Se fosse o Trump lá, o Putin jamais teria invadido a Ucrânia daquele jeito. O Trump ele não iniciou guerra nenhuma. Então, quer dizer, existe um pouco essa narrativa da imprensa, né? O Financial Times, enfim, o New York Times, que vendem o risco que o Trump representa para o mundo. Acho que a narrativa que é vendida, ela não encontra respaldo nos fatos. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja muito bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores deste canal, e hoje eu tenho a honra de receber exatamente 6 meses depois da última vinda dele aqui, Pedro Jobim, ele que é um dos fundadores e economista-chefe da Legacy Capital. O Pedro tá no mercado desde 2002. Ele é engenheiro mecânico aeronáutico formado pelo ITA, mestre em economia pela PUC-Rio e PhD em economia pela Universidade de Chicago. Atua no mercado desde 2002, como eu falei, já passou pelo BBA, economista-chefe do BBA, tesouraria do Santander, até fundar a Legacy junto com o Felipe Guerra em 2017, onde ele, desde então, ocupa o cargo de economista-chefe. É uma das mentes que são mais respeitadas assim, no mercado. Eu, pelo menos, gosto muito de acompanhar sempre que ele escreve, sempre que ele fala, e está num momento muito propício para a gente falar de cenário. Afinal, a gente está chegando no final do ano e a gente já começa a fazer as contas finais do que deve vir em 2024. A gente tem um pacote que, talvez, quando esse episódio for ao ar, ele vai ser anunciado, ou não, né? Estão adiando há tanto tempo. Mas temos cenários para desenhar na economia americana, agora com a eleição do Trump, como fica a Europa num cenário que está cada vez mais difícil para o velho continente, economia chinesa e como o Brasil, se a gente vai começar a fazer a lição de casa que a gente tem adiado para deixar, vamos ver se a gente vai fazer tudinho de uma vez no fim do ano ou se vai ficar para 2025. Então assim, papo de alto nível, eu peço para vocês deixarem aquele like aqui, se inscreve no canal, vamos terminar o ano com 300 mil inscritos, estamos no ritmo e ajuda a gente aí, se inscreve que a gente vai ficar muito feliz e vai levar esse conteúdo para muito mais gente. Bom, já pincelei aqui um pouco das coisas que a gente vai falar, Pedro. Não posso esquecer, tá aqui na tela, ó. Charlie Munger, nosso querido Charlie Munger, a gente tem uma homenagem especial para eles e quem ganha são vocês. Os 20 livros que marcaram a vida do Charlie Munger. A gente preparou um material super especial com os 20 livros e um resuminho de cada um deles. São livros que fizeram a cabeça do Charlie Munger, que, bom, para nós, investidores de ações, é uma grande referência, mas para qualquer ser humano da Terra, esse cara é um super estudioso, soube viver muito bem a vida, passou por momentos de retomada, de turnaround pessoal e sempre foi muito estudioso. Então a gente vai deixar aqui, são 20 livros que vale a pena, o link está na descrição, só deixar o seu melhor e-mail e você recebe esse presente do Market Makers para vocês. Bom, Pedro, obrigado por estar aqui de novo no Market Makers. Só para o pessoal, quem está ouvindo no podcast, guardar o tostão da sua voz, quem está vendo pelo vídeo também, queria já dar o ponto de partida, querendo saber como está a sua cabeça para o mercado nesse momento. Aí nas reuniões ali na Legacy, nas conversas, como é que está o mood de vocês para o mercado nesse momento que a gente grava aqui, finalzinho de novembro? Obrigado, Thiago, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês de novo.
Esse é um momento, enfim, que está marcado aí pela eleição do Trump, né, que era, enfim, não era pelo menos do jeito que aconteceu, né, com o Red Sweep, com o controle da House e do Senado e com a vitória até no voto popular, não foi uma coisa antecipada pelos mercados, mas você olha o comportamento dos ativos nessas 2 semanas aí, né, 2, 3 semanas em que já teve eleição, não teve assim tanta mudança. Você vê que o nível da Treasury está mais ou menos no mesmo lugar. O que realmente subiu muito foi o Bitcoin, né, por motivos aí que o Trump está até querendo abraçar e desregular, e o time todo dele aí também, né? Mas a gente está num ponto em que vai depender bastante, quer dizer, o mercado ele vai depender bastante do sequenciamento das ações da equipe, né? Então você está numa situação hoje em que o secretariado já está todo apontado, né? Principalmente com a indicação do Scott Bessent, né? Que veio na última sexta-feira, que de certa forma foi no contexto que se coloca, foi um desenvolvimento positivo, né? Porque ele é uma pessoa conhecida de Wall Street, as ideias são conhecidas. Ele, embora não seja exatamente um free trader, né, ele, enfim, concorda com parte das ideias do Trump em relação a tarifas, né? A gente acha que, eventualmente, ele vai talvez só usar um pouco essas ideias como instrumento de negociação, em vez de sair colocando as tarifas todas de uma vez. Claro que isso vai ser feito em conjunto com o Departamento de Comércio e com o US Trade Representative, né? Mas se você olha as entrevistas recentes dele, né, a principal preocupação é a questão do déficit dos Estados Unidos, né, que, enfim, está em trajetória explosiva, né, e ele é uma pessoa que tenciona cuidar disso. Então, a própria renovação dos tax breaks para as famílias, que eu diria que é a principal, uma das principais plataformas aí econômicas que se espera aí do Trump, é uma coisa que, né, eventualmente pode ficar para o segundo semestre, no sentido de que para 2025 esse tax break ainda vale, ele foi aprovado em 2017, né? Então poderia ficar para reconciliação aí a partir do segundo semestre do ano, né? E a gente está na expectativa desse programa de corte de gastos, né? Que é uma faceta importante, que está praticamente apressada a zero no cenário, que vai ser de responsabilidade aí do Vivek e do Elon Musk, né? Existe muito ceticismo de Wall Street, né, e dos analistas, principalmente do sell side, né, em relação à factibilidade deles conseguirem cortes significativos na despesa discricionária, tirando defesa, né, que vai ser mais difícil cortar. Precisa de alguma boa vontade do Congresso, mas, assim, se eles conseguirem cortar 1% do PIB, 300 bi de dólares, pô, essa é uma vitória extraordinária. Isso está marcado praticamente a zero, né? Então, esse sequenciamento, eu acho que vai ser muito importante. Como eles têm falado muito sobre isso, se isso, né, e se você olha o mandato que está sendo dado para o Vivek e para o Elon Musk, é um mandato de fazer as coisas rápido, meio que 1 ano e meio, né? Eles têm se colocado essa meta. Então, leva a crer que talvez isso seja tentado antes, né? Então, se você, por exemplo, tiver esse sequenciamento de tentar o corte de gastos antes e deixar a renovação dos tax breaks para um pouco depois, ao mesmo tempo que você adota um approach faseado e de negociação para as tarifas, é um ambiente que, enfim, vai ser hostil, vai ter tarifa? Vai, mas não estamos falando de uma tarifa que vai ser muito grande e assim, colocada agressivamente num nível aí muito alto de primeira, que aí sim, dado o que está acontecendo com a desaceleração, né, de economia de Europa e de China, poderia precipitar uma recessão um pouco maior. Então a gente está, quer dizer, você perguntou, quer dizer, como é que a gente está vendo os mercados? A gente tem apostado até, as posições têm ido na linha de dólar forte, de bolsa para cima, né, porque quer dizer, tanto o corte de gastos quanto o corte de impostos, né, que joga mais renda na mão de famílias, embora pressione as taxas de juros, é mais atividade para os Estados Unidos, né? Então, são fatores aí que te levam a um dólar forte e bolsa para cima. Agora,
se você tiver essa implementação do corte de gastos, você pode ter um cenário aí muito bom, porque você tira, né, a componente de juros, né? Então, se você, enfim, tira essa pressão do juro longo via o corte de gastos, o cenário acaba ficando mais benigno. Então, a gente está numa fase aí de observação, né? A gente tem uma tendência de colocar posições que se beneficiam de bolsa para cima, um viés aí de dólar forte, que agora está se realizando em função da escolha do Scott Bessent, né? Não tem como não ouvir uma avaliação sobre outro governo e não pensar no nosso, né? Porque tivemos uma nova condução política que parece que a gente percebe já nesses primeiros minutos, até pré-eleição, né? Pré-mandato do Trump, é um alinhamento de discurso, né? Todos estão lá com um discurso bem alinhado, você já meio que consegue prever o que de fato vai acontecer. Talvez a dúvida está na intensidade das coisas. Sim, e assim, você tocou num ponto importante que tá todo mundo junto. Então, por exemplo, as pessoas que ele apontou para a parte de saúde têm se manifestado a necessidade de você racionalizar e cortar custos e gastos desnecessários na parte de saúde, né? Então, quer dizer, elas teoricamente estão alinhadas aí com a plataforma do Doge, né, que o Vivek e o Elon Musk vão estar promovendo. Então, assim, eu acho que a pessoa que foi apontada para a Secretaria de Educação também. Então, é verdade, quer dizer, eu acho que o governo ele tem uma toada parecida, né? Os 15 secretários têm começado a falar e a gente identifica um pouco essa tendência, sim. E tá cedo demais para dizer que a gente está vendo um Trump um pouco mais tranquilo do que na outra eleição, outra vez que ele foi eleito presidente? Trump menos tuiteiro, mais pacífico. É cedo demais para dizer isso? Olha, Thiago, eu acho que eu não sei se é cedo, quer dizer, o comportamento dele, né? Quer dizer, o que ele vem fazendo? Ele está isolado lá na residência dele na Flórida, está conversando com as pessoas, com os potenciais secretários, que já estão praticamente todos definidos, e ele não tem tuitado, né? Então, aquela verborragia, aquela impulsividade que a gente se acostumou a ver, está cedo para dizer se ele vai, ele pode voltar a fazer isso a qualquer momento, né? Enquanto a gente estiver gravando, talvez. Mas assim, parece que é um approach bem mais racional e, enfim, pausado e pensado do que o da outra vez. Da outra vez, né, vamos lembrar, ele não esperava ganhar, né? Eles foram pegos de surpresa, que acho que até ele acreditava que podia ganhar, mas o Partido Republicano não estava preparado, ele não tinha uma quantidade de pessoas de confiança que ele pudesse rapidamente colocar nos cargos de secretariado, então ele teve que contar. O próprio Steve Mnuchin, por exemplo, era uma pessoa que ele não conhecia, enfim, era meio que uma outra ala do Partido Republicano, enfim, então havia várias pessoas que ele teve que se juntaram a ele depois da eleição e num ritmo, enfim, que foi abaixo do desejado. Para tomar as primeiras atitudes também no Congresso, para organizar a base, isso demorou bastante. O que a gente tem ouvido assim, de alguns parlamentares, tanto na House quanto no Senado, que o governo está pronto aí para tomar uma série de atitudes, aí, tanto em relação à economia quanto em relação à imigração e outras partes da plataforma do governo, tão logo o Congresso toma posse antes, né, do que o presidente, e depois no dia 20, quando ele assumir. Então, acho que a mobilização e a tempestividade que esse governo vai agir, e a praticidade também, quer dizer, menos fanfarronice, menos lacração, né, e tentar executar a plataforma para que ele sabe, né, o motivo pelo qual ele foi eleito. Foram dois grandes problemas, né? Inflação, não a taxa de inflação, que agora está até baixa, né, mas a inflação acumulada ao longo do governo Biden, que foi muito alta, né? Houve uma perda real de salários, né? Você pega a renda real caiu, e a questão da imigração, né? Que, enfim, embora tenha ajudado do ponto de vista econômico, né? Trouxe problemas de criminalidade, enfim, de habitabilidade, de overwhelm dos serviços de saúde e de imigração que tornaram a vida de muita gente em vários estados muito ruim, né?
E é por isso que ele foi eleito. Duas coisas que você falou na sua passagem, eu queria que você explicasse um pouco melhor. A questão do tax break, o que seria de fato isso? E o mercado, de fato, coloca zero de precificação sobre corte de gastos, né? Algo que o mercado não acredita, Sim. porque se de fato é isso, a chance disso causar um achatamento lá na curva no juro longo americano e É grande. beneficiar as bolsas acaba sendo bem grande, né? O tax break é assim, quer dizer, é o ato de diminuição do imposto final das famílias que ele, enfim, conseguiu no Congresso em 2017. Se não me engano, foram perto de 8 pontos que caiu o imposto médio das famílias. Isso enfim, é uma devolução de recursos para as pessoas significativa e tem uma data de expiração em 2025, quer dizer, ele vale em 2025, mas em 2026 ele não vale mais, né? Então, a renovação disso, e é uma coisa que, quer dizer, a não renovação disso está prevista, se você olha lá a trajetória de dívida do CBO, ele considera então que vai vencer aquilo, né? E que então os impostos aos households, né, as famílias vão subir, e isso torna a trajetória de dívida menos ruim, né? Então, se você renova esse tax break, você torna, né, a trajetória de dívida pior. É algo aí como 3 trilhões de dólares em 10 anos. Mas a ideia... Significativo. É você renovar. Ele vai renovar. Ele vai renovar e vai, enfim, empenhar esforços aí para isso. O que a gente está... Quer dizer, é uma coisa difícil de dizer ainda. Mas é uma coisa que não precisa ser feita agora, né? Então, se isso for colocado como plataforma imediata, é uma pressão, como você falou, sobre as taxas de juros. Mas isso pode ser deixado para o segundo semestre. Então, se você tiver um sequenciamento aí, passando para a segunda coisa que você perguntou, dos cortes de gastos, quer dizer, se o esforço de corte de gastos vier antes e ele de certa forma, ficar claro que alguma coisa pode sair, né? Assim, você perguntou se as pessoas estão céticas. Pô, os analistas, né, todos que a gente fala, né, as grandes casas aí de sell-side, estão todos muito céticos, com a dificuldade que seria você promover esse tipo de corte. Então, isso não vou dizer que está marcado a zero, mas está marcado muito baixo. Então, se ele conseguir pôr 0,5% do PIB que seja, se conseguir 1%, é excelente. São 300 bi de dólares, né? Porque o Bessent, ele falou em algumas entrevistas, né, a plataforma 333, né, que é você deixar o PIB crescendo 3%, você cortar o déficit dos atuais 6,5% de déficit para 3%, né, e você aumentar a produção de barris de petróleo dos Estados Unidos em 3 milhões de barris por dia. Então, são coisas aí, as três coisas são bem difíceis, né? Porque o PIB está desacelerando, a gente sabe que ano passado cresceu 13%, esse ano vai ser menos, para frente, estamos vendo aí algo aí como 1,5, 2. Você conseguir aí 3 milhões de barris na produção dos Estados Unidos não é nada fácil, né? Com todo o cheio aí, precisa pedalar muito para conseguir isso. E assim, 6,5% de déficit público, como é que você vai para 3%? Né? Sem tarifa é difícil, principalmente sem a tarifa, aquela que seria 10% sobre todos os bens. Essa que tem um poder arrecadatório bastante grande. A da China, menos, né? Arrecada bem menos, aí, algo aí como algumas centenas de bilhões. Mas é difícil você imaginar, ainda que você tenha uma surpresa enorme, 1% de corte de gastos, né? O déficit vai de 6,5 para 5,5. E os outros 2, e os outros 2,5, né? Alguma coisa de tarifa você vai ter que ter. Bom, cenário para os Estados Unidos, então, parece até otimista, né? Usar o termo bullish, mas isso gera consequências no resto do mundo, principalmente quando a gente falar de taxação, né? Embora ele mire principalmente a China, isso vai ter consequências, pode ter um contragolpe e pode ter também o que vai respingar na Europa, que hoje já é um continente que já vem perdendo, já tem uma perda secular de participação no mercado global em relação à China, e se esse cenário de tarifaço vier, isso pode até acelerar, né? O fato é que o velho continente já acaba sendo impactado com isso. Como isso mexe nas projeções de vocês, tomadas de decisão, se Europa e China tornam-se um investimento até para ficar long ou short, enfim. Como é que vocês estão vendo? A Europa, sim, ela está com atividade em desaceleração, né? Está com atividade de desaceleração de uma maneira um pouco, diria assim, não está muito diferente do que a gente está vendo nos Estados Unidos. É que recentemente
a gente vê né, quer dizer, você manteve ali no terceiro trimestre um PIB próximo a 3% nos Estados Unidos, a gente acredita que isso desacelere agora no quarto tri, no primeiro tri do ano que vem, mas a Europa, ela está, né, se olha ali a confiança, né, teve os dados de confiança na semana passada ali muito, muito baixos, né, os PMIs aí já de novembro, aí vários motivos, né, primeiro, você está com a economia da Alemanha, que é a maior da Europa, está em recessão, né, quer dizer, o modelo de negócio dela está sendo disruptado pela China, pelo preço da energia que subiu muito, né, na Alemanha, em função do preço do gás natural. Tem uma dificuldade de você produzir um orçamento na França, pela situação difícil ali que o governo ficou depois dessas eleições recentes. Então, os agentes econômicos observam isso e colocam o nível de confiança para baixo. Aí você tem ali Itália, Espanha, que são economias menores, que estão relativamente bem, mas tem um efeito agregado menor, né? A economia da Europa, diferentemente dos Estados Unidos, é muito aberta, né? Tem uma participação de exportação e importação bem mais alta que dos Estados Unidos, e ela já está taxando a China, em termos aí de tarifas de veículos e veículos elétricos, provavelmente vai sofrer algum tipo de taxação dos Estados Unidos. Ela é uma economia que exporta muito para a China, importa muito, ela está muito ligada à economia da China também, que não está, a gente pode falar que a economia da China não está numa situação boa, embora o governo venha fazendo esforços aí de manter pelo menos a exportação num nível alto, algumas medidas tópicas também para reestimular o mercado de housing, que até agora geraram um efeito positivo aí sobre esses últimos dados que foram divulgados, mas assim, a gente sabe que a taxa de crescimento da China, ela está em desaceleração, vai para algo aí próximo a 4% baixo em 2025. Então, sim, quer dizer, é um cenário que parece melhor para Estados Unidos do que para a China e principalmente, como você colocou, para a Europa, né? Agora, aí a contraparte disso é que a Europa talvez caia os juros numa intensidade, numa magnitude um pouco maior, né? Então, quer dizer, são coisas aí que, se você não contar com esse corte de gastos, eles levariam a uma apreciação ainda maior do dólar, né? O valete aí, digamos assim, a coisa que pode mudar um pouco é você conseguir implementar esse corte de gastos, aí você tira um pouco dessa pressão da taxa de juros, né, desse diferencial de juros, e até permite aí que o Fed continue caindo os juros, né? Desde que as tarifas não sejam algo assim muito intenso e agressivo. Tá, só então para conectar as coisas. Se os Estados Unidos conseguir andar com esses cortes essa política de corte de gastos, isso vai abrir espaço para o juro americano cair, o que vai diminuir o diferencial do juro americano para o juro europeu, porque na Europa tá meio que dado que o juro vai cair, porque a economia está pedindo socorro, então o juro vai ter que cair. Então isso pode aliviar essa tendência de apreciação do dólar. Sim. Poderia causar até deixar o dólar parado, Fed continuar caindo um pouquinho os juros. Mas o oposto é preocupante para a Europa também, né? Porque se os Estados Unidos não conseguir cortar os juros e a Europa ficar com um juro muito baixo, esse diferencial pode ser até mais impactante. Aí vamos pensar no cenário oposto, né? Quer dizer, não vai ter corte de gastos, o Trump vem com tudo, vem com tarifa rápido. Aí é um problema, né? Porque isso pode causar um choque de confiança maior, tanto nos Estados Unidos, mas acho que vai acabar causando um choque maior na Europa, em alguma medida na China também, pelo tamanho da tarifa. A colocação de uma tarifa grande na China vai levar, nesse caso, levaria uma depreciação do CNY, né? Uma apreciação, então, do dólar. O euro provavelmente se depreciaria também, né? Nessa toada. E aí você tem um cenário de desaceleração maior e talvez até mais abrupta da economia global. Mas assim, é o que eu falei no começo, o Trump ele não quer causar inflação, né? O Bessent também tem isso presente, ele sabe que esse é um determinante eleitoral, ele sabe que ele foi eleito em parte porque o Biden causou a inflação e levou à perda do poder aquisitivo das pessoas, né? Então, a tarifa ela precisa ser administrada de uma maneira digamos assim, racional, né? Talvez sendo utilizada como um instrumento de pressão, talvez faseada aí em 2 anos, 2 anos e meio, né? Para não causar disrupção
nem uma tendência maior aí de inflação. O Fed, a gente olha o que ele tem falado, eu acho até que ele está sendo, enfim, olhando muito na alta frequência, porque o Fed ele começou com 50 pontos, foi para 25, muito provavelmente vai cair 25 agora em dezembro, mas as indicações que os diretores e o Powell têm dados é que eles estão se preparando para eventualmente parar ou fazer uma pausa ali em janeiro, né? Aí eles têm usado, né? A inflação não está tão boa assim, né? Quer dizer, a gente sabe, quer dizer, boa parte da inflação desse ano, que não vai terminar bem ainda em termos agregados, vai terminar com o Corp C ali perto ali de 2,7, em função do que aconteceu no começo do ano. Esses últimos 2 números foram talvez um pouquinho mais altos do que se gostaria, mas não é nada demais, né? Eu continuo acreditando que a gente está numa tendência de desaceleração de inflação e de convergência para algo próximo a 2%, um pouquinho mais alto do que isso, no próximo ano, mesmo que você tenha aí um pedaço dessas tarifas. Quer dizer, então, por que ele... só que o que o Fed tem dito é que ele estaria olhando a atividade que está forte e a inflação que não está do jeito que ele gostaria ainda para eventualmente parar ou fazer uma pausa desses juros ali na altura de 4,5. Agora, se ele parar em 4,5, né, e a atividade na Europa cair desse jeito, se tiver muita tarifa, se tiver muita tarifa muito rápido, vai ter um certo choque de inflação, é mais um motivo para o Fed observar um pouco. Isso aí, acho que não é o que eles estão pensando. Né? Então, colocando o caso oposto, aí seria um cenário que poderia precipitar risk aversion, queda de commodities, que em geral vem junto de um dólar forte também, né? Acho que o Bessent, eu acho que ele tem essa função de, enfim, transladar o que, enfim, o Trump disse, as plataformas pelas quais ele se elegeu, a fazer algo que, enfim, seja economicamente racional ao longo desses 4 anos. Quer dizer, uma coisa é a campanha, que é aquela coisa, ele fala o que tem que falar, né? Ele precisava ser eleito, né? Do ponto de vista dele. Agora, né, é como que essa banda vai tocar. Então, a gente tá parece que vai ser uma coisa um pouco mais racional do que parecia, talvez, ali naqueles dias mais turbulentos da eleição. Bom, estou ansioso para chegar no Brasil, mas agora que a gente já está indo para a direção do Oriente, vamos parar na China. Você já deu uma pincelada aí da China está num movimento de franca desaceleração e, bom, a política econômica do Trump mira principalmente a China, não só no lado econômico, mas até em questão geopolítica. Como é que vocês estão... só até antes de entrar na China, tem alguma posição em Europa em relação a tudo isso? A gente tem quer dizer, a gente já adotou uma posição vendida em euro ao longo dessas últimas semanas, que nesses últimos dias performou bem, né? Quer dizer, o que a gente está vendo agora basicamente hoje, né, é um pouco da reversão desse trade em função da escolha do Bessent, né? Tem que ver como que vai se comportar para o futuro, mas o euro era um elo fraco nisso, né? E, enfim, ele cedeu. A gente capitalizou um pouco isso. Boa. Bom, mas então, concluindo sobre China, como é que vocês estão vendo cenário para a economia chinesa e como isso afeta as posições de vocês? Então, a China, né, Thiago, ela está, assim, desde o estouro da bolha imobiliária em 2021, né, ela está numa situação delicada, né, porque os preços de casa não param de cair, embora agora, né, nessas últimas divulgações, eles parecem aí que encontraram aí um certo piso, ainda que temporário, né? Mas isso é muito deletério para a confiança das pessoas, né? Porque durante muito tempo o chinês que tinha alguma poupança, algum instrumento, ele tinha poucas alternativas. Você investe no money market, no juro, que está cada vez menor, né? A China está numa situação de desinflação, de repressão financeira, o juro lá é muito baixo, então o cara não ganha nada. Então, durante muito tempo, ele colocou no real estate, né? Uma segunda casa e tal, e viu esse patrimônio despencar, né? Então, o cara... ele vai fazer, né? Ele vai fazer grandes viagens, vai comprar um bem grande, vai ter filho? Não, né? Quando você perde patrimônio, você fica com medo, né? Tem muita interferência do governo nos boards das empresas, né? Então, aquele surto, né, de empreendedorismo que a gente viu na China, aqueles empreendedores que se tornaram, enfim, referências, são pessoas aí que saíram de cena,
né, para não ofuscar aí o Xi. O Xi enfim, ele é um maoísta, né, ele acredita nesse totalitarismo e pratica isso, né? Isso causa também, então, perda de confiança por parte dos empresários, né? A economia da China está crescendo, esse ritmo aí de 4,5%, por conta da exportação. Nos últimos 2 anos, ela se tornou rapidamente um tremendo produtor e exportador de veículos elétricos, né? Aconteceu muito rapidamente. Não só veículos elétricos, mas toda a cadeia de produção disso, placas solares, enfim, outras cadeias aí desses bens de consumo industrializados. Ela vende isso principalmente para a Europa, um pouco para a América Latina, menos para os Estados Unidos, mas usando aí essas plataformas, Vietnã, México, acaba alguma coisa chegando lá também, né? Mas assim, é só por isso que ela consegue ainda crescer a 4,5%. Agora, é um mundo em desaceleração. A Europa está desacelerando, os Estados Unidos, se você olha ali a média móvel dos payrolls, o mercado de trabalho, também está desacelerando, embora os números aí do terceiro TRI ainda tenham sido muito bons, mas a taxa de desemprego, na nossa visão, na nossa projeção, ela deve voltar a subir um pouco, né? Então, o mundo está em desaceleração, então qualquer modelo que se baseie em exportação fica em xeque, ainda mais com tarifa, né? Então, a tarifa vai tornar os produtos mais caros e você vai vender menos também. Recentemente, a China adotou aí algumas medidas de estímulo, principalmente aí de troca de dívida dos governos provinciais, que pagam uma taxa muito alta sobre os títulos que eles emitem. Então, é uma medida direcionada a fazer um decréscimo desse custo financeiro, né, com outro emissor, capitalização aí dos bancos estatais também. E o que não veio ainda foi um pacote de estímulo direto, né, quer dizer, realmente de transferência direta para as famílias, né, que é um modelo de estímulo que a China nunca adotou, e havia alguma expectativa que isso fosse adotado agora nessas reuniões aí de novembro, acabou não acontecendo. Então, enfim, talvez eles estejam esperando aí um pouco das primeiras ações do governo Trump para ver que tipo de negociação que vão ter que fazer, que tipo de desaceleração que a China vai enfrentar para decidir aí outras medidas de estímulo, né? Mas é uma situação difícil, E aí, colocando o chapéu mais de cientista político, analista geopolítico, como é que o economista-chefe de uma asset tão importante quanto a Legacy monitora esse aumento da temperatura global no quesito geopolítico? Não estou falando de aquecimento global nem nada, estou falando mais toda essa tensão que a gente já está vendo. A guerra continua na Rússia e Ucrânia, a tensão que obviamente vai aumentar entre Estados Unidos e China, aquele iminente avanço da China em Taiwan, enfim. O quanto isso começa a entrar nas contas, ou quanto isso se traduz em posições, enfim. Como você está monitorando isso? Tiago, esse assunto assim, acho que nesse aspecto a eleição do Trump ela é bem positiva, né? Porque isso é uma coisa que quem mencionou pela primeira vez o chamado complexo industrial militar foi o Eisenhower no discurso, no seu último discurso como presidente dos Estados Unidos em 1961, né, um pouco antes dele sair do governo. E ele mencionou o poder inadvertido, né, quer dizer, não devido, que estava alcançando já naquela época, né, quer dizer, estamos falando aí de 60 anos atrás, mais de 60 anos atrás, o complexo industrial militar, que são os contratadores de defesa, né, são os contratadores e as empresas, né, então enfim, a Lockheed Martin, a Grumman, a McDonnell Douglas, que depois foi comprada pela Boeing, hoje a Boeing, a Raytheon, enfim, são indústrias que basicamente, assim, colocando de uma maneira bem direta, existe muita gente interessada na manutenção de uma guerra contínua. Então, se você olhar o que aconteceu nos Estados Unidos, nas guerras que os Estados Unidos se envolveu ao longo dessas últimas décadas, muito foi por conta da pressão desse establishment industrial militar que o Eisenhower se referiu. E, assim, um pedaço do que aconteceu recentemente é reflexo direto disso. Quer dizer, na verdade, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia
você pode colocar ele, eu sou da opinião que a NATO, né, quer dizer, a OTAN, como organização, ela pressionou a Rússia ao ponto dela fazer essa invasão. É claro que todo mundo tem culpa nessa história, mas a carga devida e a responsabilização do Ocidente, especificamente da NATO, né, ao causar essa situação por interesse, né? Quer dizer, você, na verdade, quer que os países se armem e existe esse interesse que se manifestou em você continuar armando a Ucrânia ao longo desses quase 3 anos de guerra para manter, enfim, algo que é muito lucrativo para esses contratadores. Então, a chegada do Trump representa uma perspectiva de fim desse conflito. Eu não sei qual é o tipo de acordo que ele vai chegar com o Putin e com o Zelensky, mas claramente existe uma perspectiva desse confronto terminar. Muito provavelmente vai envolver a cessão de território por parte da Ucrânia, uma coisa que vai ter que ser arbitrada, não pode ser a qualquer custo, mas, quer dizer, o custo humanitário e de perigo, né? Quer dizer, você está numa situação em que o Biden, que é um presidente lame duck, né, autorizou o uso de mísseis balísticos contra a Rússia, que é uma potência nuclear, é a potência que mais tem mísseis nucleares. Ele já, semana passada a gente teve um pouco dessa amostra, né? Eles mudaram a doutrina de resposta nuclear e colocaram, olha, eu posso, quer dizer, se a segurança da Rússia for ameaçada, entre outros motivos, pelo lançamento desses mísseis balísticos contra alvos na Rússia que coloquem em risco a integridade e a segurança territorial da Rússia, eles podem sim retaliar com armas nucleares. Eu acho que o Putin está esperando o Trump, ele sabe que tem aí um pouco menos de 2 meses, acredito que eles estejam se falando para tentar, enfim, atravessar esse período que ainda é bem perigoso, antes da posse do Trump, mas eu, assim, tenho pouca dúvida de que a perspectiva de conflito, se a gente não tivesse a vitória do Trump, a perspectiva de conflito armado continuado entre Europa e Rússia seria muito maior. Tá? No caso lá, por exemplo, também do conflito no Oriente Médio. O Irã, sabe, ele já está levantando a bandeira branca. Né? Então, assim, de outra parte, se a Kamala tivesse ganho, Israel estaria numa posição muito difícil. Né? Então, assim, eu acho que primeiro, quer dizer, a chegada do Trump à Casa Branca, ela oferece uma perspectiva concreta de fim desses 2 conflitos num futuro que eu diria breve, aí, ao longo de 2025. Então, em termos de risco geopolítico, eu acho que ele vai diminuir. Né? É um tanto contraintuitivo se pensar que, o Trump ele tem até por ter uma postura mais verborrágica, né? Poderia trazer uma incerteza maior, mas legal esse ponto de vista. Então, ele tem essa verborragia, Thiago, mas assim, quem começou as duas guerras foram iniciadas no governo Biden. Né? O Trump ele não iniciou guerra nenhuma. Então, quer dizer, existe um pouco essa narrativa da imprensa, né? O Financial Times, enfim, o New York Times, que vendem o risco que o Trump representa para o mundo, né? Na verdade, a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão daquela forma que a gente viu aconteceu em 2021 com o Biden. Enfim, os eventos lá de 6 de outubro de 2023, eles aconteceram, por quê? Porque o Irã via relaxamento dos embargos financeiros às exportações de petróleo que foram implementadas pelo Trump, mas foram relaxadas pelo governo Biden. O governo do Irã conseguiu acumular recursos para rearmar os seus acólitos lá, o Iêmen, o Hezbollah e o Hamas, que viabilizaram esse assalto, né, do dia 6 de outubro. E a guerra contínua ali, quer dizer, acho que isso é uma coisa que acho que quase todo mundo concorda. Se fosse o Trump lá, o Putin jamais teria invadido a Ucrânia daquele jeito. Então, assim, acho que a narrativa que é vendida, ela não encontra respaldo nos fatos. Já que você levantou essa bola, antes de falar de Brasil, eu queria falar um pouco sobre narrativas, porque acho que o mundo foi um pouco
contaminado por algumas narrativas. Você vê, por exemplo, você passou rapidamente pela Europa, onde você falou o problema de energia que o continente europeu passa, vem muito de um incentivo positivo, né, de pensar no meio ambiente, mas sem a transição energética bem feita, ficou ali no meio do caminho um descasamento ali energético, né? Então, estão colhendo ou melhor, não estão colhendo os frutos porque está faltando energia lá nisso. O quanto que você acha que isso, de fato, está caindo um pouco da cultura woke, né? O quanto que isso, de fato, já começa a cair por terra, e até uma eleição, a volta do Trump e tudo mais. Porque até, olhando embora isso não faça preço, a gente, obviamente, acompanha isso tudo, eu sinto que esse ambiente está mais leve nesse momento em relação à primeira eleição do Trump. Então, Thiago, é verdade, assim, isso não costuma fazer preço, mas você nota, é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco ainda para ter certeza, mas eu acho que essa eleição nos Estados Unidos, ela pode sim ajudar a aceleração de tendências que a gente já vinha vendo na Europa e talvez em outros países, né? Quer dizer, na Europa você tem um problema grave da legitimidade dos governos, né? Quer dizer, a França está numa situação que, enfim, pelo sistema eleitoral deles, eles conseguiram até eleger, com a dissolução do parlamento que o Macron resolveu fazer, tá ali num fino equilíbrio, ficou uma composição mais à direita, mas não tão à direita, que talvez que fosse inviabilizar a produção de um orçamento e de um governo estável, mas claramente a população rejeitou um pouco essa aliança centrista e de esquerda que governa a França aí há quase 8 anos, né? A Alemanha está numa situação de instabilidade política grande, né? Vai enfrentar uma eleição em fevereiro e esse chanceler que está aí há 2 anos provavelmente vai cair. A Inglaterra teve uma eleição onde o Labour ganhou, mas é incrível, né? Saiu isso ao longo desse fim de semana. A queda de popularidade dele foi instantânea. É um governo que acabou de entrar, mas já está com uma dificuldade enorme de ter legitimidade junto à população. Então, você vai ter eleições, quer dizer, a primeira que vai ter é na Alemanha, na França a gente vai ter em 2027, mas me parece que que esse pêndulo, digamos assim, como você mencionou, de cultura woke, ele pode estar chegando num ponto máximo aí, começar a retroceder um pouco, né? Vamos ter que aguardar aí as consequências dessa eleição para a América Latina, que acho que vai ter também, pensar no Brasil em 2026, o que vai acontecer. Eu acho que muita coisa vai mudar, mas a gente vai precisar esperar o Trump dar os primeiros passos aí para ver exatamente qual que é o nível de influência que isso vai ter. E também se ele vai ser bem sucedido no manejo da economia local, né? Se ele não precipitar uma recessão, não causar inflação. Ele é muito sensível ao mercado de ações, então deixar o mercado de ações crescer, porque tem outra coisa que está acontecendo, que é o seguinte, quer dizer, esse boom de investimento em inteligência artificial, ele está só começando, né? E é uma coisa meio autônoma e que tem pouco a ver com o ciclo econômico, né? Então, você começa a ver já os primeiros resultados de produtividade nas empresas que patrocinam e que, enfim, adotam essas plataformas. Isso deve se exacerbar em 2025 e 2026. Então, acho que vai depender muito do sucesso dele nesse aspecto. A presença e o sucesso do Bessent é chave para ver como que o mundo vai evoluir aí politicamente, digamos, nesses próximos 2 anos. Legal. Bom, vamos chegar no Brasil, então. Acho que até peguei aqui alguns números, né? Mas, enfim, a gente está em meio ao anúncio do pacote de corte de gastos, né? A gente está gravando numa segunda-feira, esse papo vai ao ar na quinta. De manhã já falaram que não vai sair hoje, deve sair amanhã, então talvez até quinta-feira ainda não tenha saído isso. Mas acho que o papo aqui no Brasil é muito mais estrutural do que propriamente... Não acredito que
o pacote de gastos, talvez o de corte de gastos. Pacote de gastos esse tá bem. Mas eu acho que ele vai muito mais indicar uma sinalização do governo se ele está entendendo o tamanho do problema ou se de fato ele vai continuar agindo para ficar no limite do limite, né? Porque agora até a meta, o que era a banda da meta já virou a meta, né? Sim. Que é como estão trabalhando, enfim. Em meio a tudo isso, arrecadação recorde do Brasil e PIB continua surpreendendo positivamente. Entre esse copo meio cheio e meio vazio, como é que vocês estão vendo a economia brasileira? Como vocês estão posicionados? Acho que vocês devem não estar muito posicionados, mas como vocês estão vendo daqui para frente? Enfim, expectativa diante desse anúncio que pode vir do governo, as sinalizações que têm dado. Só relembrando, quando você veio aqui, o título do episódio foi O Desembarque da Faria Lima. O mercado se enganou com as promessas de Lula. Isso foi exatamente 6 meses atrás. Você vê, de 6 meses para cá, os preços de ativos pioraram bastante, né, no Brasil. Bolsa, câmbio, o juro abriu muito, né, em função da inflação. Quer dizer, qual que é o cenário, né, de Brasil? O Brasil hoje está numa situação que os Estados Unidos também estava, talvez, até um ano atrás, né, que a gente via todo esse impulso fiscal que veio a partir de 2022, continuou em 23 e continuou também em 24, né, com o pagamento dos precatórios ao finalzinho de 2023. Esse impulso se transmitiu pela economia, contribuiu muito para que a gente chegasse à situação atual do mercado de trabalho, que é de muito aquecimento, né? Então a gente está ali num ponto de desemprego que a gente viu poucas vezes, né, perto de 6,5%, massa salarial crescendo praticamente a inflação mais 8, 9, né, nível de ocupação recorde. Tem medidas que a gente consegue acompanhar também, que é as saídas voluntárias do trabalho das pessoas, que é o quit rate, né? Que está muito alto, ou seja, é uma indicação de pujança e de sobreaquecimento do mercado de trabalho, né? Que era uma situação que os Estados Unidos viveu até um ano e meio atrás, agora os Estados Unidos está numa situação oposta, tá? Com o quit rate baixo, pessoas, né, começando a ficar com medo de perder emprego, né? Então é isso, quer dizer, o país tem surpreendido no crescimento, quer dizer, quem diria que a gente vai ter o 3º ano consecutivo de crescimento, começa com o número 3, né? Acho que todos os economistas praticamente erraram isso daí, a gente se inclui nesse grupo. E, assim, qual que é você mencionou, quer dizer, o pacote de corte de gasto, que a gente não sabe exatamente qual vai ser o conteúdo, mas as indicações sugerem que ele vai ter um misto de pente fino, né, quer dizer, de medidas para combater fraudes e reprimir abusos na concessão de auxílio-doença, de BPC, enfim, de outros benefícios também, e de alguma redução de crescimento de despesas obrigatórias, possivelmente o abono, ainda que isso aí só vá acontecer em 2027, porque entre você diminuir o acesso ao abono e isso se materializar são 2 anos, a gente não sabe se essa medida vai ser incluída ou não no pacote. A possível limitação do crescimento do salário mínimo à inflação mais 2,5%, que gera aí alguma economia na despesa discricionária, talvez alguma mudança aí no acesso ao BPC, e o resto vai ser mais pente fino, né? Agora, o objetivo desse pacote ele não é reduzir o tamanho do resultado primário, né? É simplesmente você adequar o arcabouço, quer dizer, provavelmente você vai ter um pouco de menos crescimento de despesa obrigatória, mas que vai ser contrabalançada com aumento de despesa discricionária. Isso tudo para você não chegar na situação indesejada, que é de 2026, nas regras atuais, para você cumprir o arcabouço, você teria que ter um corte de despesa discricionária, aí, enfim, entre investimento e emendas, algo aí como 35, 40 bilhões de reais, né, num ano de eleição. Então, o que ele vai fazer é tentar reduzir um pouco as obrigatórias para que eu não precise cortar tanto assim as discricionárias num ano de eleição. Então, em termos de resultado primário, em termos de crescimento da dívida, vai ser basicamente a mesma coisa, né? Então, por que as pessoas se preocupam hoje, né? Dado o tamanho do déficit e o nível de juro, a nossa razão de dívida PIB ela cresce
em torno de 4 pontos por ano, 4, 5 pontos por ano. Quer dizer, Com ela o vai PIB terminar crescendo bem, com né? o PIB crescendo 3, né? Então, isso mostra que a economia está muito desbalanceada, muito desbalanceada. A única força que se contrapõe hoje a essa expansão fiscal, a força do mercado de trabalho, ao ciclo de crédito, né? Porque os bancos eles observam, né? As pessoas empregadas, as pessoas consumindo, então a inadimplência em vários segmentos cedeu, então os bancos continuam estendendo crédito para empresas e famílias. A única força cíclica que se contrapõe a isso, né? Também tem a parte parafiscal, né? Recentemente veio o Marcos Mendes aqui, né? Nos deu uma aula aí sobre o que está acontecendo nesse mundo, né? Que, enfim, são coisas muito parecidas com o que aconteceu lá atrás, ainda em magnitude, nesse momento ainda menor, mas com potencial de crescer, mas tudo isso é impulso fiscal. Então a única força cíclica que se contrapõe a isso é o juro do Banco Central, né? O Banco Central demorou para começar a subir os juros, né? Começou com um ritmo muito errado, 25 pontos, depois deu outra de 50. O que a gente está vendo agora é uma situação de inflação em aceleração. A gente tem na Legacy uma projeção de inflação próxima entre 5,5% e 6% para 2025, né? Quer dizer, um número aí bem fora da meta, né? A meta é 3, com máxima de 4,5%, né? Enfim, a gente está vendo aí as expectativas medianas já a partir de hoje, né? Subiram bastante. O né? Focus de hoje, no Deu dia um que a gente pulo, grava, foi emblemático, né? Acho que subiu foi mais de 20 pontos, subiu 2026, subiu um pouquinho em 2027. 2027, é Então, quer dizer, a coisa aos poucos você vai despregando, né? Você vai soltando essa ancoragem. O Banco Central vai ficando numa situação muito difícil. Eu acho que é praticamente impossível hoje ele não acelerar a alta de juros para 75, agora na reunião de dezembro, e se comprometer com mais uma de 75. Meio que acho que isso aí ficou o básico, né? É o base case. Depois ele vai ter que observar, mas hoje a gente trabalha na Legacy, a gente trabalha com juros chegando a 14%. 14%. Acho que isso é um mínimo aí para tentar evitar um descolamento ainda maior das expectativas de inflação. Tá. Mas posso fazer uma pergunta nesse ritmo de juros? Porque, assim, o playbook está dado, o que o Banco Central deveria fazer de fato, com base nos indicativos que ele tem. Essa próxima reunião, ainda teremos o Roberto Campos Neto, que acho que faz sentido ele entender que tem que subir 0,75. O quão confortável você está que na primeira reunião de 2025 a gente vai continuar esse ritmo? Em outras palavras, uma mudança na presidência do Banco Central pode gerar uma pulga atrás da orelha do mercado sobre se esse ritmo vai continuar? Acho que sobre esse começo do ano, não. Acho que está claro que eles vão continuar num ritmo correto, pelo menos na primeira e talvez até mais uma, né? Então, esse começo de ano eu acho que não tem muito problema, embora a gente saiba que o Banco Central já está atrasado, né? Eles estão nessa aí de construir um consenso e tal, né? Não sei se vão continuar assim, mas acho que nas próximas 2 reuniões isso vai continuar valendo, né? Agora, o objetivo dessa alta de juros é ancorar expectativas e desacelerar a economia, né? Se for bem sucedida a ação do Banco Central em desacelerar a economia, a gente está cedo para saber, mas, enfim, deveria fazer efeito, né? O juro já estava restritivo, talvez não tanto, mas agora vai ficar mais restritivo. A economia, então, vai desacelerar. Em algum momento, o desemprego ele vai, eventualmente, começar a subir. Você vai começar a registrar variações do PIB trimestral mais próximas a zero. Né? Em algum ponto, quer dizer, o ponto que me parece que isso vai acontecer é mais para o segundo semestre de 2025. Né? E a dúvida que reside é aí, quer dizer, o que o governo e o Banco Central vão fazer quando você começar a observar desaceleração, subida de desemprego, qual vai ser a ideia? Quer dizer, gastar ainda mais, porque aí você vai estar num timing que a eleição vai estar chegando. Né? Você tem uma agenda tributária que, tudo bem, vai ter esse pacote de corte de gastos, que, enfim, pelo menos do jeito que a gente está vendo aqui, que eu coloquei aqui, vai ter aí algum efeito, mas é um efeito mais de troca de despesa obrigatória por discricionária, mas uma agenda importante para o ano 2025 vai ser a promessa do Lula de você remover ou enfim, reduzir muito o imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Isso vai ter um custo enorme Uhum. fiscal, né? Quer dizer, como que ele vai compensar isso? Isso, se não houver compensação, vai ser muito ruim do ponto de vista dos mercados, né? Acho que eles sabem disso e vão fazer com algum tipo de compensação, que aí vai envolver provavelmente, não sei se taxação de dividendos, ou essa taxação mínima para quem ganha acima aí de X, né? Que é o que está sendo veiculado. Isso arrecada um pouco, né? Mas difícil compensar os 70, 80 bi, que seria o custo de você realmente colocar a zero o imposto de quem ganha até 5 mil reais. Então, quer dizer, qual vai ser a atitude do governo à medida que a eleição se aproxima? Você vai estar com um juro lá que vai chegar no final do primeiro semestre do ano que vem a 14%, né? Talvez a atividade desacelerando para algo aí como 1,5%, desemprego começando a subir, inflação muito alta, né? Inflação é ruim para a popularidade, né? Como que eles vão reagir? Vai ser forçando o Banco Central a parar de subir os juros ou eventualmente a cair juros, né? É difícil saber nesse momento ainda, né? É que aí fazendo um pouco o papel do lado do governo, né? Eu tô imaginando alguém do governo acompanhando esse papo. E falando, pô, o governo tem que ouvir o mercado. Aí ele vai lá e ouve o mercado e fala, pô, então peraí. Se eu subir os juros, eu vou controlar a inflação. Mas essa alta de juros vai esfriar a economia, gerar desemprego a um ano da eleição. Pô, não vou subir juros. Corre o risco do governo ter essa leitura ou desacelerar. Enfim, o quanto você enxerga, tendo em vista todas as sinalizações que a gente tem tido durante esse governo. Eu acho que tem esse risco, Thiago, mas acho que pelo menos, não estou dizendo que eles vão chegar a 14, né? Eu acho até que eles vão acabar chegando muito próximo disso. Mas eventualmente, vão parar em 13, 13,5, pode acontecer. Aí se isso for feito de uma maneira assim desleixada, sem você estar observando por outros motivos que sejam, desaceleração da atividade ou pelo menos uma estabilização da taxa de câmbio, isso vai ser lido muito mal, a expectativa vai continuar subindo. Eu acho difícil eles nessa altura, adotarem essa postura voluntarista do lado do juro, porque no curto prazo o que acaba gerando algum tipo de organização é o Banco Central. Então acho que eles preferem eventualmente gastar mais ou ter uma criatividade ainda maior na parte fiscal do que pesarem a mão nas decisões do Banco Central, porque aí o efeito é muito imediato. Então, eu acho que se tiverem que fazer isso, eles vão acabar fazendo do ponto de vista fiscal, ou depois numa outra situação em que você eventualmente possa estar, sei lá, é difícil saber o que vai estar acontecendo no mundo no final do ano que vem, mas o maior perigo para o Brasil, e acho que é o cenário mais perigoso e que é muito difícil de prever, é o cenário de commodities, né? Que cairia, né? Quer dizer, o Brasil ele é muito dependente de preço de commodities, né? E então é muito difícil o Brasil underperformar ou viver uma recessão severa sem que que os preços dos commodities caiam, sei lá, 40% em relação aos preços atuais. Era justamente essa pergunta que eu queria fazer. Todo episódio do Market Maker a gente aprende algo novo. No primeiro episódio que a gente fez, o gestor da Vista Capital, o João Landau, falou: o Brasil é uma grande fazenda. Porque a gente estava às vésperas de uma eleição e ele falou: olha, é importante acompanhar isso aí, mas o que move mesmo o Brasil, o que elege e derruba presidente, está mais ligado às commodities e suas consequências. O quanto que isso, pensando num cenário de dólar mais forte, de desaceleração mundial, não são fatores muito favoráveis pensando em commodities. Quanto que isso entra na conta de vocês e preocupa? Então, Thiago, isso preocupa, mas é uma coisa que não dá para colocar no cenário base, né? É muito difícil você precisar o que vai acontecer com o preço de commodities. Claro que, assim, isso ficaria mais provável se o Trump adotar essa postura mais agressiva, colocar as tarifas upfront, não funciona o negócio dos gastos lá, do corte de gastos. Eu acho que não, vai acabar não sendo de uma maneira tão agressiva assim, mas pode acontecer. Se isso acontecer, aumenta a chance de uma desaceleração mais abrupta da China e da Europa, né? Provavelmente eles vão retaliar também com outras tarifas ou com outros instrumentos, o que pode realimentar esse ciclo. E aí você fica sujeito, quando a recessão ela chega, aí sim as commodities, eventualmente, elas podem cair mais rapidamente. E aí commodities vão falar, quer dizer, principalmente petróleo, minério, e aí depois as proteínas e os grãos também, que o Brasil depende bastante, né?
Agora, a gente não coloca isso no cenário base, né, porque é muito difícil. Né? Se isso acontecer, a gente vai ter aquela situação, não vou dizer que vai ser parecida com 2015, porque lá foi uma coisa muito abrupta, muito severa, né, que a gente viu o preço do petróleo, né, ir para $20 ali no final de 2014, ficou numa média ali de 30, 35, 40 em 2015 e 2016. Foi aquilo que, né, expôs o balanço da Petrobras, né, mostrou que ela estava praticamente quebrada, aí arrastou o Brasil junto, e aí isso que, quer dizer, mesmo com anos ali que você teve de política fiscal mal feita, de política monetária mal feita, a inflação que já estava girando a 6, 6,5%, quase 7%, todos aqueles mal feitos também que estavam imiscuídos em vários níveis de governo, o que realmente trigou a recessão foram os preços de commodities, e aí você vai ter aquele problema clássico, né? Quer dizer, se você tem essa recessão, a arrecadação desaba, né? E a despesa fica. A despesa fica, só que agora, né, lá em 2014, a gente tinha uma dívida PIB de 55%. No final de 2 anos de recessão, a gente chegou a 75%. Hoje não estamos muito distante disso, estamos a 80%, né? Mas em algum momento, se isso acontecer, a gente vai ter outro salto discreto nessa relação, né? Mas eu ainda colocaria isso como um risco, né, para esse cenário. Não dá para cravar que esse seja o cenário base, mas assim, o Brasil está se colocando numa posição vulnerável, porque ao, né, fazer questão de deixar claro para todo mundo, ó, a dívida PIB está crescendo 4 pontos por ano, né? Enfim, os gastos máximo que vão ser limitados a esse 2,5%, né? O nível de obrigatoriedade no orçamento aumentou ao longo desses anos, o que torna mais difícil você caí-los, né, na hora que a recessão chegar. A arrecadação hoje ela depende ainda mais, né, quer dizer, a safra é maior, a produção de petróleo da Petrobras é maior, o tamanho do rebanho é maior, né? Tudo é maior do que era 10 anos atrás, 8 anos atrás. Então, o tombo vai acabar sendo maior também a hora que isso chegar. Então, o Brasil está se colocando numa posição vulnerável e, assim, o ciclo global ele não dura para sempre, né? A economia dos Estados Unidos ainda está bem, está desacelerando, mas está bem. A Europa está desacelerando. A China, enfim, parece que parou de desacelerar, mas está numa tendência que não é boa, né? E aqui a gente está crescendo ciclicamente com base nesse impulso fiscal e um mercado de trabalho que está esgotado. Está esgotado. Daqui a pouco, quer dizer, no estado de São Paulo, o desemprego aqui no estado é 2%. Né? Na média do país ele é 6,5%, mas aqui é 2%. Não tem gente para trabalhar em construção civil, no varejo, em vários setores. Né? Então, é por isso que a gente acredita também que a inflação ela vai continuar subindo. Né? Quer dizer, toda essa qualificação que eu fiz no mercado de trabalho, né? Quer dizer, de muita gente deixando o emprego voluntariamente, isso tem uma relação com a aceleração de salários, que por sua vez tem uma relação com a aceleração de inflação, né? Então a gente acha que isso vai se materializar ao longo de 2025 e a gente vai trabalhar com uma inflação muito alta. Para o Brasil, quer dizer, que as pessoas, elas, né, como a gente teve essa reancoragem ao longo aí de 2017 a 2021, 2022, né? As expectativas elas caíram, depois teve aquele episódio no começo do governo Lula, que parecia que a meta ia mudar e tal, mas depois o Banco Central conseguiu convergir isso de novo. Então a gente está se beneficiando de uma meta que era 3, a inflação não estava muito distante disso, então ela partiu de um patamar baixo. Então ela está girando ali nesse patamar de 5, que se olha historicamente para o Brasil, parece ok, né? Mas a meta é 3, né? E o Banco Central está olhando essa meta, né? E aí se você olha salário e estado do mercado de trabalho, tudo indica uma aceleração grande da inflação para esse ano. Então, assim, você vai ficando muito exposto a uma possível virada do ciclo global, né? E a uma agenda nesses últimos anos agora de governo, principalmente 2025, que é o último ano que dá para fazer alguma coisa ainda, que vai envolver corte de impostos e possivelmente mais transferências aí mirando o ano de 2026. Né? Bom, o cenário não é bom para o Brasil, então, nisso que você desenhou, né? A gente tem o risco, um dólar mais forte,
a inflação ainda crescente, desemprego no talo, né, o que indica, né, por um lado, desemprego baixo é bom, não, mas já é um sinal de esgotamento de modelo, e isso tudo às vésperas de um ano eleitoral, que também pode fazer o governo postergar medidas austeras. É por aí, né? O cenário é assim, o cenário para Brasil, ele é como eu coloquei, quer dizer, o Brasil ele tá, se você olhar a foto, ele não é tão ruim, né? Porque Não. o país está crescendo, o desemprego está baixo, né? Mas se você olhar para frente, quer dizer, o ciclo está se esgotando. Então, talvez ele se esgote ali exatamente, talvez um ano antes das eleições. Qual vai ser a atitude do governo? Né? Provavelmente, conhecendo o DNA, vai ser de colocar mais estímulo. Mas uma coisa é o cenário e a situação prospectiva fiscal e do endividamento. Outra coisa são os preços de mercado. Né? Porque, assim, os preços de ativos brasileiros, eles já estão bastante deprimidos. Bastante deprimidos. Então, quando você fala isso, fala de bolsa, juros também? Bolsa, dólar, acho que os três, né? Bolsa, dólar e juros, né? Não é trivial você apostar contra, assim, de peito aberto, para uma piora de Brasil, né? Embora os vetores de fundamentos sugiram que os preços ainda possam piorar. Né? Mas é que a simetria não está tão favorável, né? Porque vai que vem um lampejo de... Pois é, esse lampejo que é difícil de ver, né? O que seria esse lampejo aí? Né? Questão é que a simetria... O que pode fazer... É que eu acho que os juros, para descambar ainda mais para cima, pensando que tá... Então, teria que ser uma desorganização grande. Exato, e deixar o mercado totalmente disfuncional. É mais... Eu enxergo, pelo menos, uma assimetria mais favorável para uma boa notícia do que para uma má notícia. Porque também... Se o Brasil piorar muito mais do que está em preços... Então, aí é um cenário de desorganização completa. Esse vai para o cenário de 2015. Que vai puxar para um evento, né, muito mais ríspido, um impeachment, alguma coisa assim. E aí tende a voltar para a normalidade. Mas também falar aqui na Faria Lima com o ar-condicionado ligado é muito fácil. O problema é quando... Não, mas eu concordo com o que passando. você falou em relação à simetria, né? Se por acaso esse pacote vier aí com algo que a gente não esteja antecipando, parece difícil, mas, enfim, não dá para dizer que é impossível, né? Poderia acontecer. Teria que ter assim, para realmente ter um choque de Brasil, teria que ter uma inflexão grande na política econômica, né? Que parece difícil de ver, salvo em condições muito diferentes aí de preço de mercado, né? Então, assim, eu só queria colocar isso, quer dizer, que na verdade, a maneira que a gente vem tentando se beneficiar dessa situação é assim, a realidade é o quê? Inflação alta e perspectiva de juros altos. Então, a combinação que faz sentido para a gente é você vender o dólar e vender a bolsa. É que você se apropria desse juro alto, que ele, teoricamente, ele defende um pouco a taxa de câmbio. Né? Se olhar os governos do PT, na verdade, eles foram bons em alguma medida para o câmbio e ruins para a bolsa, exatamente pelo volume, pela magnitude do juro. E o juro alto também ele deprime os múltiplos da bolsa, né? E você consegue se apropriar aí desse valor relativo. Então é a maneira que a gente encontra de fazer esse jogo de Brasil sem ficar com um direcional muito grande. Mas vocês estão assim nesse momento? A gente tem uma posição vendida em dólar e vendida em bolsa. Aí essa posição vendida é setores específicos ou pega o IBOV mesmo? Não, a gente tem uma carteira que tem parte comprada e parte vendida. Um pedaço a gente faz vendida no índice também. Mas, enfim, é um blend entre uma carteira comprada e vendida, uma venda de índice e uma venda de dólar real. E, pô, talvez isso deixe a pergunta ainda mais interessante, então, porque eu ia te perguntar como que um economista, né, que não precisa necessariamente estar olhando para a bolsa, né, um economista de um fundo multimercado, mas talvez aí puxando um pouco a sardinha para a parte de ações, que é o que a gente mais gosta, mas talvez uma diferença do momento atual para a última grande crise que a gente teve no Brasil é que muitas empresas estão com uma boa saúde financeira, seja pelo resultado operacional que vem crescendo, mas até com uma boa situação ali de caixa, algumas empresas até com dívida negativa, você tem mais caixa do que dívida.
O quanto isso, de fato, passa por vocês de fato, tem empresas baratas fazendo uma boa lição de casa, mas, nesse cenário aqui, querer ficar comprado em empresas se o fluxo não vier, não faz muito sentido. Então, Thiago, é um pouco isso. Quer dizer, o resultado de várias empresas está bom, tem uma recorrência de lucro, mas os múltiplos estão muito baixos, né? Em função dessa incerteza, em função do juro que está alto e crescente. Então acaba o nosso viés de bolsa sendo mais negativo, assim, sendo mais vendido. A despeito aí de, como você falou, algumas empresas indo bem do ponto de vista operacional. Né? Bom, para fechar ainda Brasil, eu não queria ficar falando muito disso para não dar uma zicada, né? Mas muita gente já vem falando do Trade Tarcísio, né? Que é o nome que a gente usou. Pode ser qualquer outro nome, mas seria um alinhamento da direita em um nome forte, e esse nome poderia vir para concorrer em 2026 com o Lula, pensando num cenário que o Bolsonaro não está candidato, e isso poderia trazer um cenário muito positivo para o Brasil, pensando numa eleição de um nome mais ligado a uma política mais austera. O quanto isso entra na mesa de discussão de vocês, ou isso é muito wishful thinking no mercado? Enfim, qual a sua opinião sobre cenário eleitoral de 2026 e impacto nos preços? Olha, Thiago, eu acho assim, primeiro ainda está longe, né? Nós estamos aí há 2 anos da eleição, muita coisa pode acontecer ainda. Tipicamente, a eleição ela começa a ficar mais palpável, mais tangível 1 ano antes e começa realmente a fazer preço 6 meses antes. Então vai ser só ali em março, abril de 26 que você vai começar a entrar ali na reta final. Eu acho que está cedo e assim, só que as pedras estão se mexendo aí. Como você falou, se tivesse, né, um candidato único, seria positivo, mas as indicações que a gente tem até aqui é que parece que vai ser difícil você ter um candidato único assim. Né? Então, agora, eu vou dizer, também tem acontecido muita coisa em termos de intenção de voto. Quer dizer, uma coisa, por exemplo, foi o resultado da eleição municipal, que eu acho que mostrou, né, de maneira geral, uma rejeição do modelo de esquerda em praticamente o Brasil inteiro. Quer dizer, você teve aí eleição do PT só em Fortaleza, uma margem mínima, né? Pouquíssimas capitais, pouquíssimas cidades grandes, o PT ganhou, e uma distribuição muito grande das demais capitais, ou, enfim, ao PP, ao PL, ao Republicanos, né? Quer dizer, partidos aí de direita ou de centro-direita, né? Um outro aspecto que acho que vai influenciar a eleição de 2026 é a expansão dos evangélicos. Isso é uma coisa que está acontecendo, e assim, não só dos evangélicos, mas o fato de que se faz as pesquisas qualitativas, as pessoas hoje, tirando talvez regiões do Nordeste ou alguns grotões das outras regiões, onde o assistencialismo ainda vale, quer dizer, a gente sabe que o Bolsa Família ele faz preço, enfim, principalmente no Nordeste, mas em outras regiões do país também, isso ainda gera muito dividendo político, mas uma gama grande de brasileiros ali de classe C, D, ele não está interessado tanto assim simplesmente numa bolsa do governo. Ele tem valores ali de empreendedorismo, enfim, de tocar a sua vida, de querer do governo segurança, né? Segurança pública que está péssima, né? Então acho que o perfil do brasileiro e do que o brasileiro está querendo, ele está mudando um pouco, né? Isso a gente já viu um pouco na eleição municipal. Eu acho que essa eleição nos Estados Unidos, a gente vai ter que ver qual a influência que isso vai ter na Europa e na América Latina. Acho que vai ser uma influência que vai exacerbar esse movimento, né? Agora, vai depender muito também de como vai chegar a economia ali em 2026, né? Se a economia chegar mais ou menos bem, né, como eu falei aqui antes, é muito difícil você precisar que a gente vai evoluir para uma recessão, queda de preço de commodities. Não está parecendo que vai ser isso, assim, né? Então, não desandando a coisa, o Lula é um candidato competitivo, né? Talvez ele, assim,
contra o Tarcísio, eu tenho pouca dúvida que ele perderia fácil, né? Mas contra outros candidatos é mais discutível, embora eu tenda a achar que ele tende a perder, né? Mas está muito cedo. Está muito cedo porque vai ter que ver como é que vai ser esse tabuleiro aí do Bolsonaro, né, dos outros candidatos. Acho que está cedo ainda para saber. Bom, teve alguma coisa que você falou agora que eu vou lembrar. Eu fiquei ouvindo e não anotei. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta aqui que já estava na pauta. A gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar sobre que agora já apareceu recentemente uma carta recente da Verde Asset falando que montaram uma posição em Bitcoin. Eu te perguntei, né, se vocês estão se aproveitando, vocês falaram que vocês não podem. A gente não se envolve com cripto no fundo. É um Mas ativo... vocês têm alguma opinião, alguma visão? Tem acompanhado até... A gente tem visto, né? Quer dizer, foi o ativo que mais subiu depois da eleição. Acho que tem uma expectativa de desregulação aí por parte do Trump, né, e da equipe dele. Isso está sendo positivo. Está parecendo que, enfim, é uma classe de ativos que chegou para ficar. Acho que ela entra nessa toada de diversificação fiduciária, né? Enfim, de você substituir ou encontrar alternativas aí para o dólar. E, quer dizer, essa substituição ela está lastreada nessa piora fiscal que a gente tem visto na Europa, nos Estados Unidos, em praticamente todos os países, né? Por exemplo, se você tiver essa agenda de corte de gastos do Vivek, do Musk, andar muito, isso vai ser algo ruim para Bitcoin, ruim para ouro, né? No sentido de que vai restituir um pouco a fidúcia do dólar, né? Se você, de alguma forma, sinalizar, porque todo mundo tá assim, cara, a dívida americana é insustentável, né? Você tem ali programas tipo Medicare, Medicaid, que são imutáveis, não tem como você fazer. Agora, se você eventualmente descobrir que tem um pedaço grande do orçamento que pode ser removido via ineficiência, via corte de programas que estão aí, ou mesmo de demissão de pessoas, né? Que o que eles têm falado é isso, que vão demitir muita gente, colocando disponibilidade, oferecendo até um pacote na hora da saída, né? Essa trajetória ela pode mudar, né? Então, hoje tem-se uma percepção muito cristalizada da imutabilidade ou da, digamos assim, não é nem da imutabilidade, é o fato de que tanto republicanos quanto democratas não estão interessados na agenda que torne a dívida sustentável, né? Isso é verdade, salvo essa novidade do Vivek e do Musk, né? Então, se isso se provar algo verdadeiro, né, que seja capaz de mexer com a trajetória da dívida, acho que tem muito pouca coisa no preço, né? É uma coisa sobre isso que eu nunca parei para pesquisar se já de fato tem alguma coisa, alguma literatura sobre isso, enfim. Mas tendo em vista a quantidade de pessoas que investiram tanto em criptomoedas como até essa tendência de inteligência artificial, né? Eu não falo nem só os investidores, mas os próprios empreendedores, empresários e funcionários dessas empresas. Se pensar na geração de riqueza que isso trouxe para todas essas pessoas, a quantidade de novos milionários ou até bilionários que surgiram com isso, e qual o impacto que isso poderia trazer até no questão de impacto de medidas públicas no lado fiscal, monetário, enfim. É algo que eu queria até me aprofundar um pouco mais. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, já viu algo? O aparecimento de novos milionários em função do cripto. Do cripto, até inteligência artificial, enfim. Estava até pegando o fenômeno a Microsoft, quando surgiu, foi um pouco disso, né? Que muitos funcionários ficaram milionários muito rapidamente. Sim. Eu acho que isso na verdade, que são pessoas que não têm uma propensão a consumo muito alta, né? Então, quer dizer, você, na verdade, aumenta o patrimônio de forma muito localizada. Tudo bem que são muitos, né? São milhares, às vezes até, né? Mas é uma parcela muito pequena da população. Então, isso acaba virando um acúmulo de ativos aí que pressiona mercados aí muito específicos, né? Você vai ter casas lá, sei lá, na costa oeste da Califórnia, cada vez mais caras, né? Residências na Flórida, barcos, enfim, avião, né, vinho, acaba, não sei, me parece mais restrito a esses mercados, os efeitos, né? Bom, eu lembrei o que eu ia te perguntar, Pedro. Na verdade, é muito mais uma reflexão, queria ver sua opinião.
porque uns episódios atrás, o Albano, da SPX, ele é um gestor de crédito que já passou por análise de ações, e eu estava querendo saber dele o que faltava para o mercado voltar a olhar o mercado de ações. E ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele disse que o Brasil hoje passa por uma quebra de confiança que é difícil de ser restaurada, muito por conta do que a gente viveu anos atrás com o Lava Jato e tudo mais, onde a gente jogou luz a uma série de problemas e escândalos que existiam. E o problema é que tudo isso está tendo um processo, tá voltando, né? A gente está vendo um retrocesso, tanto das multas como dos culpados, dos julgados. E até me veio isso à cabeça porque eu li ontem uma matéria, foram duas matérias na verdade, uma do New York Times e uma outra, algum outro veículo internacional, falando disso sobre o Brasil. Eu fiquei com aquela impressão de, pô, dado suas peculiaridades de não conhecerem tão bem o Brasil, mas é a maneira como eles estão vendo o Brasil. O estrangeiro que lê aquilo para se informar, para tomar uma decisão, tá vendo, pô, o Brasil é aquele lugar que parecia que ia moralizar tudo e está desmoralizando. Não só o Brasil, mas a América Latina de maneira geral, né? Porque o Lava Jato não ficou limitado ao nosso território. O quanto isso, de fato, faz preço ou impacta esse fluxo ou a falta de fluxo de investidores para o Brasil, né? Porque a foto do Brasil, como você disse, tá boa, economia crescendo, desemprego baixo e tudo mais, mas tem esse É. pano de fundo. Olha, Thiago, assim, eu não tenho dúvida que a gente está vendo retrocessos enormes, né? Isso aí que você mencionou é um exemplo, né? Quer dizer, você tem ali, né, réus confessos, né? Pessoas que fizeram malfeitos enormes, né? Quer dizer, pessoas que pagaram voluntariamente, voluntariamente não, mas assim, como parte do acordo de contribuição, mas para não ser presos, né? Então, quer dizer, isso foi parte de um acordo que envolveu a não prisão dessas pessoas. Pessoas que hoje, enfim, foram perdoadas e que voltaram aí aos negócios, né? Você mencionou essa matéria do New York Times, a Lava Jato ela foi praticamente integralmente anulada, né? Que é uma coisa muito, muito triste, muito lamentável. Você tem outros episódios aí de retrocessos do tipo, né? Que é, por exemplo, a gente viu recentemente o uso ou o confisco de ativo de uma empresa, no caso a Starlink, para pagar dívidas ou, enfim, alegadas obrigações de outra, que era o X, né? Enfim, são coisas que não estão de acordo com a lei, né? Isso não tem feito preço, né? Não tem feito preço. Eu acho que tem alguma preocupação disso por parte de alguma classe de investidores. Agora, talvez por quê? Porque o país está crescendo ainda, né? Embora esteja nessa situação fiscal ruim, todo mundo mais ou menos está numa situação fiscal pior do que o que estava há alguns anos atrás, então isso acaba sendo relevado, talvez nesse momento, né? Mas essas coisas elas vão se acumulando e quando o país para de crescer, pode, enfim, haver uma mudança em relação a esse entendimento do ponto de vista dos mercados, né? Você tem uma mudança também nos Estados Unidos, né? Quer dizer, você vai ter uma política externa, quer dizer, o secretário de Estado é o Marco Rubio, que é uma pessoa focada, conhece muito bem a esquerda latino-americana. Enfim, isso pode ter alguma implicação. Não sei se o Brasil pode ser sancionado, se pessoas aqui podem ser sancionadas. Acho que vai depender um pouco de qual vai ser também o approach do governo dos Estados Unidos em relação a isso. Então, enfim, são coisas que a gente sabe, né? São tristes da gente verificar, mas os mercados eles são muito cínicos, né? E acaba isso não fazendo preço durante um tempo, mas isso pode mudar, né? E vamos acompanhar. Eu gostei desse adjetivo, mas eu não sei se eles são 100% cínicos. É que talvez o mercado
ele acaba priorizando aquilo que ele tem certeza que de fato vai fazer preço. Quero dizer o quê, né? É muito mais importante para um trader de um fundo saber se o próximo relatório, o próximo payroll vai ser acima ou abaixo do esperado, se o pacote de corte de gastos vai ser os 30 bi ou 40 bi, ou o que vai ter ali dentro, do que essas pequenas tendências são as que fazem preço ali no curto prazo. Talvez esses eventos maiores, é que a gente vê um pouco disso até olhando para o nosso universo de equities. Tem tanta empresa fazendo um bom trabalho, gerando resultado, distribuindo dividendos com crescimento, trabalhando para perpetuação do negócio, né? Embora uma empresa nunca é perpétua, mas enfim, conseguindo trazer uma previsibilidade maior. Mas o mercado está muito mais preocupado ali em qual foi a empresa que surpreendeu positivo ou negativamente o lucro. Então, cinismo talvez seja um bom adjetivo, mas também acho que é um pouco o lado das prioridades. O mercado acaba priorizando um pouco aquilo que vai dar preço na hora. Ali, né? Sim. Quer dizer, o país não vai deixar de ter uma economia dinâmica, não vai deixar de ter empresas bem-sucedidas, né? Algumas bem-sucedidas e outras mal-sucedidas. Então, é o que você falou, quer dizer, tem essa seleção do que faz preço. Uhum. Mas eu diria que é um passivo que a gente está crescendo e que pode fazer preço de uma maneira macro. Sim. Inesperadamente. Então a gente tem que monitorar e ver o que vai acontecer. Bom, olha, passamos por todos os mercados aqui. Tem algum ponto, algum ativo, alguma coisa que a gente não falou que você queira comentar? Acho que a gente falou de bastante coisa aí, Thiago. Você vai que vocês estão operando o juro da Hungria, alguma coisa mais exótica assim? Não, assim, a gente... como eu falei, quer dizer, as teses de investimento da casa hoje são principalmente a venda de dólar, venda de bolsa aqui no Brasil, com leve viés aí vendido em bolsa. A gente tem adotado posições aí compradas em dólar recentemente. Isso tem ido bem, né? Posições compradas em bolsa lá fora também, a gente voltou a aumentar recentemente. Em função... Bolsa lá fora se diz Estados Unidos. Principalmente S&P e, enfim, uma carteira também discricionária que a gente faz, mas o grosso dessa carteira é baseada nos Estados Unidos, né? Então, são teses aí, são as principais teses aí do fundo que a gente tem cacifado aí nessas últimas semanas. Legal. Bom, vamos pro ping-pong? Agora é o único momento que a gente ensaia, porque eu já te mando as perguntas, mas surgiram algumas coisas aqui que eu vou nada muito difícil, mas que eu vou pegar com base no que a gente teve da conversa aqui. Só lembrando todo mundo que tá vendo, ping-pong, a gente pergunta os livros, a música e os convidados. Os livros estão em mmakers.com.br/biblioteca. Lá tem todos os livros que já foram recomendados pelos convidados nesses 157 episódios. Então, pelas contas aqui, deve ter uns 500 livros lá, porque alguns episódios vieram 2 ou 3 pessoas, então tem livro pra caramba lá. Pedro Jobim, primeiro livro de mercado, qual que você recomenda? Olha, um livro que eu tô acabando de ler que é bom pro momento atual é do Robert Lighthizer, né? Que embora ele não tenha ainda sido apontado para o gabinete do Trump, chama-se No Trade is Free, né? Mas ele escreveu em 2023 e, enfim, conta bastante aí da história da política comercial, da utilização de tarifas nos Estados Unidos, do racional e de por que ele acha que isso é um instrumento importante do ponto de vista geopolítico. Acho que faz muito sentido o que ele coloca. Eu acho que é um bom livro aí para se ler nesse momento. E um livro tema livre? Olha, um dos melhores livros que eu li esse ano foi, talvez o melhor, né? Chama-se As Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver. É um livro que foi escrito no pós-guerra, né? Um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, e ele antecipou de maneira aí brilhante toda essa discussão de progressismo e de politicamente correto e narrativas, um pouco isso que a gente conversou, né? E do mal que acomete, que
que acomete a sociedade moderna. Então é um livro para quem interesse, que é para quem tem escreveu interesse. Lá no pós-Segunda Guerra? Escreveu pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Ele já via um pouco do que estava acontecendo com as universidades, a manipulação que a mídia já fazia, enfim, de diversas narrativas, de como a cultura progressista acabava sufocando, enfim, a liberdade das pessoas e minando mesmo a livre circulação de ideias. Uhum. Então, um livro muito bom. Recomendo muito para quem tem Legal. interesse nesse assunto aí. Como é que se encaixa a leitura na sua rotina? Você lê todo dia? Tiago, eu leio... Eu tento ler um pouco todo dia antes de dormir. É o que eu costumo fazer ali. Antes de dormir, eu leio ali uma meia hora. Às vezes um desse de mercado, às vezes um outro tema. E fim de semana, né? Então é mais ou menos como eu encaixo ali. Acho que o jeito que funciona para mim é de noite. De noite? Para mim é o oposto. De manhã? Eu acordo bem cedo para ler. Tipo... 5 e pouco, Dependendo do dia, mas de noite eu já tô bateria baixinha. Baixa. Assim. E o Não Leia? Olha, um dos livros aí que eu li e talvez eu não tenha entendido, não entendi mesmo, eu achei difícil e não recomendo, a teoria da reflexividade do Soros, tá? Cara, bem difícil, enfim, tem gente que gosta, tem gente que acha genial e tal, mas assim, não é para mim. A teoria da reflexividade, para mim, é a explicação de por que existem muito mais wannabe Buffetts do que wannabe Soros, porque é muito mais fácil entender o que o Buffett faz do que o que o Soros faz. Mas legal, muito bom. Uma música e por quê? Olha, fiquei pensando nessa aí, uma música, pensei, sabe qual? Que país é esse? Olha, Legião Urbana. Olha, sim. Porque, assim, é só você ler a letra, né? Que país é esse? Eu vou te falar, Pedro. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Agora, sabe que na época que ele escreveu essa música, ainda era antes da Constituição de 88. Acho que se Renato Russo aí tivesse vivo, ia escrever uma música ainda mais ferina e mais desesperançada sobre o Brasil hoje em dia. Eu não tenho o ranking ali de indicações, mas é no mínimo a terceira vez que aparece essa música. O pessoal tá meio... Eu não sei nem se o Renato Russo ia gostar do Market Makers, mas enfim, ia ser uma homenagem aí pro grande Renato Russo, que nos deixou já há muito tempo. Um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers sentado no seu lugar? Eu acho que uma pessoa boa para conversar é o Aurélio Bicalho. Aurélio Bicalho, da Vinland. Eu acho ele muito bom, um dos melhores economistas aí de mercado. E, enfim, uma cabeça brilhante. Olha, é um cara que eu já conversei em outros carnavais, né? Tava na Infomoney na época, ele tinha acabado de chegar na Vinland. É que na Vinland eu queria muito trazer o James Oliveira, mas se o James vier um dia junto com o Aurélio, talvez já seria um papo legal. Realmente, o Aurélio Bicalho, um baita economista. Pedro, outra pergunta que eu queria fazer, o que você faz nas horas vagas? Assim, até porque, pô, a gente acompanha, vê a profundidade que você traz nas coisas, seu currículo, né, pô? Você é um cara que deve gostar pra caramba de estudar, mas nas horas vagas, o que você faz? Então, Thiago, eu, assim, procuro me dedicar, assim, à família, né? Quer dizer, tenho 2 filhos, então o tempo que eu tô em casa, tento ficar junto deles, da minha esposa, dar atenção, quer dizer, acho que você manter uma vida familiar harmônica, eu acho a coisa mais importante. Então eu dou... Assim, fora daqui eu procuro dar uma atenção, fora do trabalho, né? Uhum. Eu procuro dar uma atenção especial a isso, mas como você falou, eu gosto muito de ler também, leio tanto, enfim, livros aí de mercado, coisas que interessam ao nosso mundo, como também leituras aí mais próximas de história, de filosofia, né? Eu gosto de escrever também, então às vezes eu escrevo uns artigos, eu tenho um blog que às vezes publico alguma coisa. Eu gosto de escrever. Em geral, quando eu leio um livro que me interessa, eu procuro até escrever alguma coisa para eu fixar. É um grande exercício. Em vez de eu fazer ali uma nota pessoal só com resumo, não, deixa eu escrever um artigo usando isso, de repente comparando com uma situação do Brasil ou em algum outro lugar.
e aí aquilo fica já como registro. E Legal. de quebra ainda sai um artigo. De vez em quando eu faço isso. Pô, Pedro, espero que você volte a fazer mais. Eu adoro acompanhar seus textos, mas, cara, só agradecer. Uma baita aula que você deu pra gente de mundo, de mercado. O Market Makers tá daqui 6 meses, já tenho um compromisso para voltar aqui, né? Porque se manter a tendência aqui. Mas agradecer demais, obrigado por ter vindo. Obrigado, Thiago, foi um prazer. Até a próxima. Até. Você que veio até o final, bom, deve ter gostado do episódio, já deixa o joinha, se inscreve no canal. Peço desculpas que tô meio anasalado aqui com a voz, né? Meio fanho, mas acho que no próximo episódio já vou estar 100%. Então, a gente se vê toda terça, quinta e sábado. Agora a gente tá tendo episódio também de sábado, sempre às 18 horas, aqui no YouTube ou na sua plataforma preferida de podcast. Até a próxima aí. Tchau!